Revelado. A terrível aposta que selou o destino amaldiçoado com o diabo em 7 dias sinistros. Numa madrugada fria e silenciosa em um bairro sombrio da periferia de São Paulo, Carla, cansada após um longo dia atendendo em um mercadinho, caminhava sem muita esperança, segurando a mão de Lucas e puxando Mariana pela outra. Os gritos abafados de uma briga em algum lugar davam arrepios na espinha. O cheiro de fumaça e álcool, misturado à poeira das ruas, a lembrava constantemente das promessas vazias que ecoavam nas eleições. Aquela vida não era sua escolha, mas a sobrevivência sempre falava mais alto. Enquanto conduzia as crianças para casa, um brilho fraco chamou sua atenção em uma viela. Era uma taberna mal iluminada, escondida em meio a sombras e mistérios. A curiosidade a levou até a porta, onde o ar pesado de bebida e mofo invadiu suas narinas. Um homem de aparência sombria, com um sorriso torto e olhos penetrantes, observava-a do fundo do bar. Carla, certo? Seu destino pode mudar esta noite. Ele a cumprimentou, apresentando-se como Domingos. Havia algo de errado naquela voz suave, mas estava tão exausta que, sem perceber, acabou por aceitar uma aposta. Ele se ofereceu para garantir sucesso e proteção, mas o pagamento seria um favor obscuro que ela não entendia bem. Ao aceitar, um arrepio percorreu seu corpo, como se estivesse fazendo um pacto com forças além de sua compreensão. Os dias seguintes se tornaram um pesadelo. Lucas e Mariana acordavam gritando à noite, sufocados por pesadelos horríveis. O ambiente do lar, antes acolhedor, se tornava uma prisão opressora, como se a casa estivesse viva, condenando-a por ter aberto aquela porta. Os vizinhos começaram a evitar Carla. Sussurros se espalhavam como uma epidemia, e cada olhar furtivo a fazia sentir uma estranha paranoia. A situação só piorou. Carla, ao tentar buscar ajuda da polícia, se deparou com indiferença. Eles estavam mais ocupados com suas próprias sombras do que com o desespero dela. O verdadeiro horror começou a se desenrolar quando crianças do bairro começaram a desaparecer. O medo tomava conta. Em cada esquina, uma nova história de tragédia ecoava, trazendo um calafrio. No meio do turbilhão, Carla encontrou um velho diário da avó. As páginas contavam histórias de maldições, pactos e seres aterrorizantes do folclore brasileiro que pareciam muito mais do que lendas. O desespero a consumia. Será que a tentativa de consertar sua vida se tornara um convite para algo inimaginável? Numa noite desesperadora, enquanto os gritos ecoavam em sua mente, Carla decidiu confrontar Domingos. Ao entrar na taberna, a luz fraca a fez ver sua verdadeira essência. Não era homem, mas uma sombra, um ícone do próprio medo. "O que eu tenho que fazer para salvar meus filhos?" gritou, enquanto o coração disparava em seu peito. Antes que ele respondesse, um grito ensurdecedor cortou a atmosfera da taberna, e um silêncio mortal pairou. Carla sentiu o tempo parar, enquanto o eco do grito reverberava nas paredes. O que ela temia se concretizara. O tempo acabara, e a calamidade estava prestes a desabar sobre ela e os filhos. Como ela conseguiria se reerguer em meio ao caos? Que sacrifícios teria que fazer para proteger sua família? O que seria necessário para romper esse ciclo de medo e desespero? O ar pareceu espremer-se ao redor de Carla, como se ela estivesse sendo devorada pela escuridão da taberna. Domingos se levantou lentamente, os olhos ainda fixos nela, como se sua alma estivesse exposta àquela criatura. "A hora chegou, Carla", sussurrou, com uma voz que soava como o vento levando folhas secas. 7 dias foram dados, e agora é hora de cobrar a dívida. Ela sentiu seu estômago revirar. "O que você quer?" Sua voz falhou e o desespero tomou conta. Domingos apenas sorriu, revelando dentes afiados como garras. "O preço é uma escolha.
Seu amor por eles ou sua própria vida. Sem pensar, ela se virou e saiu correndo da taberna, os ecos de sua risada amarga ainda ressoando em seus ouvidos. Assim que cruzou a porta, a atmosfera parecia mais pesada, como se um véu tenebroso tivesse descido sobre o bairro. As ruas estavam desertas, mas o silêncio se tornava um grito ensurdecedor. Onde estão os outros? Pensou. A ausência das risadas infantis e das conversas baixas dos vizinhos a deixava inquieta, como se estivesse perambulando em um labirinto sem saída. A pressa a conduziu de volta para casa, seu coração batendo tão forte que parecia que poderia estourar. Chegando, encontrou Lucas e Mariana acordados, com a aparência pálida e os olhos arregalados como se vissem algo que a mãe não conseguia enxergar. Mãe, temos medo. A voz de Mariana quase a fez desabar. Eles estão vindo. O medo colocou garras em seu coração. Quem, querida? Ela se aproximou, mas as crianças apenas balançaram a cabeça, parecendo mais perdidas a cada palavra. O ambiente estava amplo e o clima opressivo, como se a casa estivesse respirando junto com eles. Temos que sair, decidiu Carla, agarrando as mãos de Lucas e Mariana. Mas ao abrir a porta, um espelho negro se formou na entrada, um reflexo distorcido da própria casa, onde sombras dançavam em uma coreografia macabra. O que é isso? A pergunta escapuliu entre os lábios, mas não houve resposta. Um vento frio, como uma respiração gélida, cortou seu rosto, e das sombras, rostos familiares começaram a emergir. Eram crianças do bairro, todas desaparecidas. Suas expressões eram de dor e desespero, os olhos implorando como se dissessem: ajude-nos. Carla caiu de joelhos, o horror dela sendo tragado por uma onda de impotência. Não, eu não posso fazer isso, gritou. Essa escolha não seria dela, não para aqueles que ela amava. E ainda assim, Domingos a vigilava, cada vez mais próximo, como uma sombra que a ameaçava a cada respiração. Ela se lembrou do diário de sua avó. Será que havia alguma coisa que poderia ajudá-la a quebrar essa maldição? A ideia de transferência de carga, de sacrificar algo profano para salvar o puro. O latido distante de um cachorro a cortou novamente, e pensamentos apressados tomaram conta dela. Não só minha vida, mas a buscarei as verdadeiras raízes do mal. A raiva substituiu o medo. Carla compreendeu que ela estava em uma luta pela vida e que precisaria conviver com a própria escuridão para libertar aquelas crianças. Domingos, sussurrou em desafio. A criatura se aproximou, olhos famintos de desejo. Se há um preço a pagar, que venha, eu não recuarei. O riso estridente de Domingos ecoou pelo aire como uma sirene de tragédia. Então venha, Carla, sinta o peso da sua decisão. Ela não tinha ideia do que estava prestes a iniciar. Era um caminho sem volta, um jogo mortal que colocaria à prova sua coragem e seu amor. Mas no meio da escuridão, algo se moveu dentro dela. O que ela ainda poderia descobrir? Que ideias sombrias emergiriam? Isso seria seu fim, ou apenas o início de uma batalha que não tinha ideia de que já estava lutando? As sombras começaram a se agitar em torno de Carla, como se fossem criaturas vivas prontas para a ação. Domingos ergueu a mão, e a escuridão ao redor pareceu responder, tomando formas grotescas, como se quisesse devorar tudo em seu caminho. O sorriso dele se ampliou, e ele se movia lentamente, um predador diante de sua presa. Você pode achar que tem controle sobre isso, ele murmurou com malícia. Mas o destino já está tecido. Cada escolha que você faz, cada lágrima que você derrama, alimenta o que está por vir. Carla sentiu a pressão do chão sob seus joelhos. As crianças, aquelas almas perdidas, surgiam em sua frente com rostos deformados, clamando por libertação. O medo a afundava, mas uma chama de determinação começou a arder dentro dela, sugando todo o pânico. Era hora de lutar.
Libertem-se, gritou se levantando de uma vez. Vocês não são apenas sombras, vocês têm força. As palavras reverberaram na escuridão. As crianças pararam, seus olhos fixos em Carla, como se ela tivesse acendido um fio de esperança. Domingos franziu o senho perplexo. O que você pensa que pode fazer, Carla? Você não pode salvar a todos, nem mesmo a si mesma. A confiança dele começava a vacilar, e ela notou. Era a primeira falha que ele mostrava. Ela respirou fundo, concentrando-se no que lembrava do diário de sua avó. Enquanto o vento assobiava pelas frestas, uma imagem veio à sua mente. Um antigo ritual que englobava a transferência de dor. Uma forma de devolver o que não pertencia. E se ela usasse isso? Se ao invés de escolher entre suas crianças e sua própria vida, ela escolhesse sacrificar algo mais, talvez o próprio Domingos? Uma troca que poderia virar a maré. Com essa resolução, ela gritou. Se a alma de alguém deve ser resgatada, então me leve. As palavras se espalharam no ar denso. A escuridão ao redor se agitou, e as sombras começaram a girar, como se a própria essência do lugar estivesse reagindo ao chamado dela. Os rostos das crianças se transformaram, um torvelinho de emoções, esperança se misturando com terror. Domingos olhou para elas e depois para Carla. Há um traço de preocupação em seu olhar. Devotando-se a um sonho, ele hesitou, como se estivesse fuçando nas frágeis linhas que o conectavam àquele ritual. Sim, eu me ofereço, Carla gritou, a voz ecoando pela casa. Os ecos reverberantes pareciam formar um escudo, afastando as sombras que tentavam avançar. Leve a mim, mas deixe-as em paz. Domingos começou a rir, mas era uma risada amarga, sem alegria. Você realmente acredita que isso funcionará? Que pode me enganar assim? As sombras se tornaram turbulentas, dançando e se contorcendo ao seu redor. Carla sentiu que algo estava mudando, que as crianças se juntavam a ela, fornecendo uma energia mágica que ela não sabia que existia. Elas eram mais do que apenas almas perdidas, eram fragmentos de esperança, de amor e de dor coletiva. O ar estava eletricamente carregado. Carla sentiu a transformação. A iluminação da casa começou a oscilar, criando um ambiente surreal, como um sonho prestes a se desfazer. Um barulho crescente surgiu, como se fadas dançantes estivessem vibrando em seu coração. Não. Domingos gritou, e então, pela primeira vez, um medo genuíno cortou seu sorriso. As sombras ao seu redor começaram a hesitar, como se sentissem a potência da determinação coletiva. Mas Carla sabia que aquela batalha não estava decidida. O que aconteceria enquanto as forças se opunham, enquanto um velho mal lutava contra a luz despertada? A casa parecia tremer, e um grito de angústia ecoou. A dúvida se agigantava em sua mente. Ela realmente poderia vencer? A cada segundo que passava, uma nova onda de terror a envolvia. O próximo movimento de Domingos poderia ser fatal. Ela olhou para suas crianças, as sombras e a luz lutando, e pensou, e se tudo fosse uma armadilha? E se houvesse algo mais neste jogo? Enquanto a escuridão se tornava quase sólida, um pensamento ressoou. A luta estava apenas começando. E a verdadeira escolha? Ela sequer havia chegado ao seu ápice. Você não sabe a dor que vou desencadear se me desafiar, Carla. Domingo ameaçou, e o ar frio pareceu surgir de sua boca como um aviso. Carla não hesitou. Com toda a força que conseguiria reunir, ela se lançou para o desconhecido, pronta para desvendar os segredos mais obscuros e desbravar novas dimensões desse horror. E então, o ritual começou a tomar forma, mas com um preço ainda maior do que ela poderia imaginar. O que se revelaria nas sombras, o que viria à sua frente? O ar começou a vibrar com uma energia desconhecida, uma força que supera qualquer compreensão.
As palavras de Carla, como um rugido, ecoavam pelas paredes da casa, enquanto as sombras se contorciam em danças frenéticas, desafiando a própria natureza de sua escuridão. Era um espetáculo de pavor, como se o tempo tivesse parado e tudo estivesse prestes a romper. Domingos, agora com um semblante que misturava raiva e confusão, avançou um passo, mas Carla não cedeu. Você pode tentar me parar, mas não vai conseguir. Suas sombras não têm poder aqui. As crianças a cercaram, cada uma com um brilho tenebroso em seus olhos. Elas eram mais do que espectros. Eram a esperança, a coragem e o amor. Com um gesto poderoso, Carla ergueu as mãos, convocando uma luz que parecia emanar de dentro de si. As sombras hesitaram e serpenteavam em um impulso nervoso, como se quisessem fugir da luz, mas estavam presas a um domínio que não entendiam. Eu sinto o medo delas, Domingos. Você não pode alimentá-las. Carla continuou a gritar, como se a própria escuridão precisasse ouvir. O eco da sua voz reverberava pelas paredes, fazendo com que a casa tremesse como um ser vivo, pulsante e ansioso. Domingos rangeu os dentes. E o sorriso que um dia parecia tão seguro, agora se tornava uma máscara de desespero. Você não sabe com quem está lidando, sua inocente. Cada grito que uma criança dá é um eco na minha alma. A tensão crescia. As sombras antes agressivas pararam, como se hesitassem entre duas forças opostas. A luz de Carla começou a expandir. Uma aurora brilhando em meio à noite mais escura. A oscilação do ambiente seguiu o ritmo dos corações aflitos. Todos estavam em jogo, e algo dentro dela gritava que a verdade poderia ser muito mais terrível do que ela imaginava. As sombras começaram a encolher, aos poucos, como se sugerissem que suas almas, antes testemunhas do terror, agora buscavam uma saída. Mas uma sombra específica não se movia. Uma forma maior, mais densa, se destacava. Um dos muitos espíritos dominantes daquela casa, guardião de segredos antigos que nem Domingos compreendia. O que você deseja, Carla? Uma voz profunda e ecoante surgiu do nada, preenchendo o espaço com uma gravidade insondável. Liberdade! Carla gritou, sua voz preenchendo cada canto da casa, reverberando como um duelo. Eu quero libertá-las. Domingos, furioso, avançou para Carla, mas a voz misteriosa cortou a tensão. A liberdade tem um preço, e nem todos estão dispostos a pagá-lo. Você irá libertar as crianças, mas a escuridão não será perdida. Ela deve ser alimentada. O coração de Carla parou. O que aquele espírito significaria? A luz que emanava de si começou a oscilar. Ela não podia falhar. Não quando tantas vidas estavam em suas mãos. E se sua vitória viesse com uma maldição? Eu não vou fazer isso, não vou colocar mais ninguém em perigo. Respondeu firme, mesmo que a dúvida a consumisse. As sombras não desapareceram. Filtradas pela luz que brotava dela, começaram um ritmo hipnótico, agitando-se, desvanecendo-se entre luz e escuridão. Mas a presença do espírito pulsava, cativante e assustador. Estava claro que ele tinha intimidade com a dor, com os segredos que a casa guardava. O que Carla não sabia é que o jogo estava sendo moldado sem que ela percebesse. O espírito a observava, avaliando não só sua coragem, mas também sua vulnerabilidade. Domingos, com um desprezo crescente, percebeu a disputa. Se você realmente deseja libertá-las, você terá que fazer uma escolha. Uma escolha que poderá mudar tudo. Carla olhou para os rostos aflitos das crianças, então para Domingos, que sorriu com um brilho maligno aos olhos. Agora era a hora da verdade. A linha entre a salvação e a condenação estava prestes a se apagar. Ao seu redor, a luz e a escuridão se travavam em um embate, e a casa, este lugar carregado de horrores, clamava. O que seria mais terrível?
A liberdade que fez promessas aos vivos ou uma nova condenação, uma troca que poderia selar um destino ainda mais funesto? Ela se virou. Percebia que seu futuro e o das crianças dependiam da escolha que estava prestes a fazer. E no fundo, no emaranhado de seus pensamentos, um último sussurro surgiu. Qual é o verdadeiro preço da liberdade? A casa emanava uma pressão sufocante. Cada parede parecia inclinar-se sobre Carla, como se estivesse tendo um vislumbre de seu destino sombrio. As crianças, com olhares fixos, pareciam entrelaçar suas almas a ela, formando um círculo de esperança e desespero. E a voz do espírito ecoava em sua mente, insistente, como um tambor batendo em meio ao silêncio sepulcral. Qual é o preço? Carla sussurrou, olhando para as crianças, então focando na sombra dominante e na figura de Domingos, que agora se manifestava como um espectro de insanidade. O que ele esperava dela? Uma escolha que pudesse condená-las ainda mais? Você não tem escolha. Você quer libertar as meninas e o espírito quer um corpo. Um corpo que irá satisfazer sua fome imprescindível. Domingos exclamou, tentando se aproximar, mas a luz ao redor de Carla o negava acesso. Ele estava furioso, mas havia um medo profundo em seu olhar. O que ele temia? A resposta parecia estar escrita nas sombras pulsantes que dançavam ao redor deles. Eu vou libertá-las, mas não custará nada a elas. Carla gritou, sua voz retumbando em desespero. Mas mesmo enquanto falava, sabia que iria além dos limites. O espírito riu, um som que era ao mesmo tempo hipnotizante e aterrador. Ah, mas essa é a questão. Algo terá que ser dado, e a escuridão sempre busca novos laços. Não se esqueça, Carla. O mundo não é preto e branco. A liberdade é uma sombra longe de ser eterna. Enquanto o espírito falava, as sombras ao redor começaram a aumentar, tornando-se mais densas e ameaçadoras. Cada palavra abria um abismo, mostrando a realidade que Carla estava tão desavisadamente ignorando. Teria ela a coragem de se sacrificar? O que valeria sua liberdade se a escuridão fosse a única paga? As crianças, percebendo a tensão, começaram a sussurrar entre si, suas pequenas vozes provavelmente dando vida a uma mensagem que Carla não compreendia. Ela focou nelas, tentando lembrar por que estava lutando. Para dar a elas uma nova chance na vida, longe das amarras do medo e da dor. Se eu tiver que me sacrificar, que assim seja. Se isso for o necessário para libertá-las, eu aceito, Carla declarou, cada palavra uma lâmina cortante. Domingos parou, a confusão misturada com espanto no seu rosto. Você não pode. A vida é preciosa e a escuridão colherá mais do que você pode imaginar. Mas o espírito, claramente satisfeito, respondeu, muito bem, Carla, a escolha é feita. O preço já foi pagado. Com um gesto inesperado, o espírito estendeu uma das sombras em direção a Carla, envolvendo-a como uma serpente espreitando sua presa. Uma sensação de frio profundo invadiu seu corpo. Enquanto a luz que emanava dela começou a vacilar, Carla sentiu o peso da escolha sendo imposto sobre ela. As crianças olhando a cena, seus olhos agora refletindo terror. Agora que a escolha estava feita, o que restava a ela? Domingos riu, mas era um eco de desespero misturado com um brilho de esperança. Vá em frente, Carla. Suas intenções são nobres, mas você não sabe do que está falando. Silêncio. A voz do espírito ordenou, e a pressão ao redor aumentou, como se a casa se preparasse para explodir em 1000 pedaços. As crianças, agora com lágrimas nos olhos, começaram a gritar em uníssono. E esse grito, carregado de medo e desespero, perfurou a atmosfera densa como um cristal quebrado. Nesse instante, a luz de Carla pulsou como um coração e ela percebeu que, mesmo na escuridão, havia uma centelha de esperança. Tudo estava em seus planos, mas agora sabia que a batalha apenas começava. O espírito desejava seu sacrifício e Domingos não era o único que estava disposto a alimentá-lo.
A casa tremeu e um rugido de ventos cortou os muros como garras. O que era um sonho de liberdade agora se tornava uma luta aterradora contra a própria condenação. E em meio a tudo isso, a pergunta ecoava novamente na mente de Carla. Qual é o verdadeiro preço da liberdade? Os olhos do espírito brilharam intensamente e, num instante, a casa silenciou, como um abismo esperando devorar tudo. A escolha dela ainda não havia terminado. A verdadeira revelação ainda estava por vir. E a luz, essa luz que deveria ser sua salvação, poderia se transformar em sua mais absoluta fraqueza. Ao mesmo tempo, um novo sussurro da casa começou a surgir. Vem aí um verdadeiro tormento. E você pode não estar sozinha nessa jornada. As sombras se agitaram como serpentes desconfiadas e Carla sentiu seu coração acelerar. O frio ao seu redor se intensificou, como se um manto de gelo estivesse cobrindo sua pele. As vozes das crianças misturavam-se ao vento uivante, formando canções de lamento que ressoavam pelo ar, deixando-a em um estado de desamparo. Você fez sua escolha, Carla. A voz do espírito reverberou no ambiente, agora mais poderosa e sombria. Mas a liberdade tem um preço que você ainda não vislumbrou. Com um movimento quase imperceptível, a sombra se contorceu e uma entrada se abriu à sua frente. Era um portal escuro, pulsando com uma energia desconhecida. Por um momento, Carla hesitou, o desejo de correr para longe sendo quase insuportável. Não, você não pode! Domingos gritou, seu rosto agora pálido, enquanto tentava se mover na direção de Carla, mas algo invisível o prendeu no lugar. A voz que você escuta não é seu amigo, Carla. É uma ilusão. Suas palavras soaram como um eco distante, perdendo-se entre os gritos das crianças. O semblante de Domingos estava enredado em terror, e o desespero nos olhos dele, um alerta que Carla quase não percebeu. Uma das crianças, a menor, lambia os lábios em um gesto contido de medo antes de quebrar o silêncio. Se você entrar, pode não voltar. Você pode se perder para sempre. A advertência da menina arrastou-se sobre o ar pesado, mas Carla sentia a urgência da situação, como se as paredes da casa estivessem se fechando em torno dela. Eu não posso abandoná-las. Carla murmurou, olhando para os rostinhos que a observavam. A determinação em seu peito crescia. O sacrifício já estava feito e nada a impediria de seguir adiante. Com um passo firme, ela se aproximou do portal, sentindo a energia vibrar. Esse será o último grito que o espírito ouvirá. Mas assim que Carla quase tocou o limiar do portal, uma risada ecoou, não só em seus ouvidos, mas no íntimo da casa. Coragem ou loucura? A linha é tênue, minha cara. Entre e descubra o verdadeiro significado de dor. A sombra do espírito se estendeu, movendo-se lenta e deliberadamente, como se tentasse seduzir Carla a dar um passo final. Ela hesitou um segundo, sua mente lutando entre o desejo de salvar as crianças e a percepção de que a escuridão poderia engoli-la. Os olhos do espírito brilharam com uma luz vermelha e insaciável. Carla enxergou flashes de vida, de momentos que poderia perder, e a escolha se tornava uma opressão em seu peito. Você realmente não tem ideia do que está prestes a fazer. A voz do espírito sugeriu, cada palavra acompanhada por uma pressão crescente no ar. Que tal descobrir como a liberdade pode se transformar em prisão? Onde estavam os sussurros das crianças e a esperança que um dia ela representou? Cada sentimento agora parecia uma mancha em uma tela em branco. O espírito, agora mais próximo, envolveu Carla em uma onda de energia, fazendo suas entranhas se remexerem. E as crianças, elas estavam olhando com um misto de terror e expectativa. A luz de Carla tremeluziu mais uma vez antes de finalmente ceder. E ao invés de se render à escuridão, ela gritou, aqui estou, virei a sombra que você deseja, mas não será só isso que você levará. A casa tremeu ao seu redor,
E num instante, tudo parecia vibrar. Mas uma nova onda de pânico começou a se instalar quando Carla percebeu que a casa estava alterando sua própria estrutura, como se quisesse absorver a energia daquela escolha. As paredes começaram a se encerrar, fazendo com que os ecos de desespero se amplificassem. O altar da caixa de sombras que o espírito criara parecia pulsar com vida própria, um coração sombrio em um corpo de dor. A pergunta reverberou na mente de Carla quando ela viu imagens dela mesma perdida, envolta nas correntes da casa. A luta era mais do que ela poderia imaginar. Havia algo mais terrível à espreita. Qual é o verdadeiro preço da liberdade? E a casa respondeu com um tremor ensurdecedor, como se estivesse prestes a se despedaçar. O espírito trio-luz radiante que deveria libertá-la agora aprendia com garras invisíveis, enquanto uma nova sombra parecia emanar do fundo da casa, arrastando-se em direção a Carla. Você não está sozinha, Carla. Outro preço deve ser pago. As trevas avançaram novamente como ondas vorazes do mar, e Carla percebeu que a verdadeira luta ainda estava por vir. A noite se tornaria eterna, e a pergunta se fixou em sua mente como um grito ensurdecedor, quase opressivo. Quem mais havia sido atraído por aquela casa maldita? A sensação de opressão se intensificava enquanto cavernas frias de escuridão se entrelaçavam em cada canto da casa. Carla sentiu seu corpo tremer diante do novo desafio que a aguardava. As correntes de sombra subiam e desciam, como serpentes em busca de presa, e ela se viu rodeada pelos olhares das crianças, que se tornaram ainda mais pálidos, como se a luz da esperança estivesse lentamente se apagando. Carla. A voz de Domingos ecoou como um lamento, agora mais fraca, quase irreconhecível. Não faça isso. Você não sabe o que está invocando. Sua expressão de pânico ficou gravada na mente dela, um alerta cauteloso em meio ao caos. Mas não havia mais tempo para hesitações. O espírito, essa entidade maligna, parecia se alimentar do seu medo, e Carla se perguntava se era possível usá-lo a seu favor. As crianças se aproximaram preocupadas. Se você se perder, nós também perderemos. As palavras da menor ecoaram com uma doçura que cortava o ar denso. Elas não compreendiam o que estava em jogo. Para elas, Carla era a salvadora, mas para o espírito, podia ser apenas mais uma ferramenta na sua busca insaciável por almas. Certa de que não havia mais volta, Carla olhou para a escuridão do portal mais uma vez. As garras invisíveis do espírito pareciam estar lhe oferecendo um pacto irrecusável, e a ideia de ceder à escuridão pulsava tentadora em seu interior. No entanto, algo a impediu. Uma lembrança. Seu irmão desaparecido, atraído por encantos similares em sua juventude e que nunca mais foi visto. Eu não vou me repetir, pensou ela. Como uma explosão, a determinação tomou conta de Carla. Se for para me perder, farei com que você me sinta. Eu não sou uma presa fácil. Com um grito primal, ela estendeu as mãos à frente, sentindo uma onda de energia invadir seu corpo. As paredes da casa começaram a vibrar em um ritmo frenético, como se respondessem ao seu chamado. Isso não é controle, querida. Isso é loucura. O espírito riu, mas seu tom estava cheio de insegurança. Carla notou que as sombras ao seu redor hesitaram, como se não soubessem a que lado pertenciam. E então, ela fez o que parecia impossivelmente arriscado. Com um movimento de sua mão, ela lançou uma onda de luz que irrompeu na escuridão. As paredes da casa estouraram em gritos de dor, e Carla viu o espírito se encolher, sua forma brilhante e ameaçadora se curvando e contorcendo. Mas em vez de se sentir triunfante, ela percebeu que a luz estava seduzindo as crianças, puxando-as em direção ao portal. Não! Carla gritou horrorizada. Parem! Fiquem onde estão! E em um movimento desesperado, ela se lançou entre as crianças e a luz voraz.
O impacto a fez sentir como se seu corpo estivesse sendo rasgado ao meio. As sombras atacaram, envoltas em um frenesi de dor e escuridão, tentando recuperar o que tinham perdido. Um grito ecoou, não só de Carla, mas uma sinfonia de lamentos sentimentos. O preço da liberdade estava sendo cobrado, e ela percebeu que cada grito que escapava de seus lábios se tornava uma corrente que prendia cada vez mais a casa. As crianças começaram a ansiar pela liberdade que estavam perdendo, e a casa, como um monstro voraz, parecia pronta para engoli-las a todos. Em meio à agonia, Carla sentiu um choque elétrico em seu interior. A luz de sua determinação começou a ofuscar a escuridão, enquanto o espírito arfava arrasado. Mas em meio à luta, uma nova voz se destacou, uma que ela não tinha ouvido antes. Carla, volte. É uma armadilha. O que você está fazendo é em vão. Ela não sabia de onde vinha, mas isso apenas intensificou seu desespero. Faltava pouco para que a casa terminasse seu trabalho maligno. Carla se sentiu sendo puxada mais uma vez pelas sombras. Quanto mais ela lutava, mais elas se fechavam. E quando tudo parecia perdido, a última coisa que captou foi a imagem de Domingos, ainda preso, os olhos implorando por ajuda, enquanto a escuridão se tornava seu destino. O grito dela ecoou em um lamento sem fim, e a casa se calou por um momento, como se ponderasse o próximo passo. O silêncio trouxe consigo uma nova, abrupta tensão. A última coisa que Carla ouviu foi o espírito sussurrando. Você realmente acreditou que poderia escapar do seu destino? Com sua respiração entrecortada e a sensação de liberdade fugindo, ficou uma dúvida que queimava em sua mente. Quem mais, além dela e das crianças, passaram por essa porta sombria? A escuridão ao seu redor parecia agora mais viva do que nunca. E enquanto cada segundo se arrastava, uma nova sombra começou a emergir da casa, revelando a verdadeira essência do que estava em jogo. Carla sentiu a escuridão se fechar ao seu redor como um manto pesado, espremendo seu corpo e sua mente. O espírito, uma entidade agora visivelmente ferida, parecia se transformar, sua forma se contorcendo em algo mais grotesco. As sombras grogue sussurravam promessas e ameaças, entrelaçando-se em um coro de vozes dissonantes. Um eco nauseante reverberou pela casa, e ela se lembrou da frase que ouvira antes. É uma armadilha. Mas antes que pudesse refletir, o pânico das crianças puxou seu foco. Carla! O que está acontecendo? A pequenina, que parecia a mais frágil, estava a poucos passos do efeito devastador da luz. Carla, com o peito apertado, percebeu que era o momento de decidir entre escapar para a segurança ou permanecer e lutar. Fiquem atrás de mim, gritou, sentindo seu coração disparar enquanto a vibração em suas mãos aumentava. Com um movimento involuntário, ela ergueu os braços, criando uma barreira de luz entre as crianças e as garras da escuridão. As sombras recuaram, mas não antes de um dos braços negros agarrou a pequena, puxando-a em direção ao buraco sombrio. Não! O desespero a fez correr. O grito da criança cortou seus ouvidos como um fio afiado. A casa parecia vibrar com a dor, mas Carla não podia pensar, apenas agir. Com um impulso que desafiava a lógica, ela se lançou para a frente, agarrando a menina. Suas mãos se encontraram na escuridão e, por um momento, a conexão foi pura. Mas a força da casa apertou com voracidade, como um predador faminto seduzindo sua presa. Enquanto lutavam, Carla percebeu que a luz emanava de seu interior. Ela não era apenas uma portadora. A luz era ela, pulsando, emocional e viva. A casa gritou em resposta, um grito tão profundo que fez vibrarem os vidros das janelas e racharem as paredes. O espírito agora revelava formas de rostos distorcidos, ecoando os gritos de almas perdidas que não podiam partir.
E no fundo da sala, uma forma mais conhecida começou a emergir lentamente. Era Domingos, seus olhos fixos em Carla, rodeado por uma quantidade absurda de sombras. Carla, você precisa nos ajudar. Ele a encarava com um misto de desespero e resignação. Eu estou tentando. O calor começou a sair de sua voz. A luz se intensificava, não só de um punho de poder, mas de amor e esperança. Carla percebeu que sua luta não era somente contra o espírito. Era contra o próprio tempo, o medo e a desesperança que governavam aquele lugar. Segurem-se em mim, ela gritou para as crianças enquanto se colocava entre elas e a escuridão. Para sua surpresa, as sombras hesitaram, como se a luz que emanava dela criasse um muro invisível que dissolvia suas garras. Mas os rostos na escuridão, as almas perdidas que ela pressentia, estavam se aproximando mais e mais. Com um movimento rápido, ela se virou para Domingos. Se eu puder arrastá-los para a luz, você me ajuda a libertá-los? Sem hesitar, ele acenou. A determinação em seu olhar, renovando a esperança de Carla. Eles eram parte de um quebra-cabeça maior do que se poderia imaginar. Jogando sua energia, Carla começou a concentrar a luz em um ponto, fazendo-a brilhar como um farol feroz. As sombras tentaram se lançar sobre ela, mas agora estavam divididas, vacilando. O espírito furioso com a transgressão rugiu, sua voz ecoando como um trovão. Vocês não podem escapar. Vocês pertencem a mim. Carla sussurrou, agora convencida de que era mais forte do que ele. Não, este é o nosso destino. Eu decido quem vive. E à medida que a luz se expandia, ela viu as silhuetas das crianças começarem a vaguear na direção dela, como mariposas atraídas pela chama. O espírito então se agachou, impotente frente ao poder da esperança e do amor. Às margens da luz, gritou Domingos, e as crianças correram, respondendo ao chamado. Mas à medida que se aproximavam, Carla sentiu órgãos pulsares na casa, estalidos de dor, como se o próprio edifício estivesse se contorcendo em agonia. A casa estava sendo arrastada para um colapso e a luz brilhante começava a perder força. Ela precisava agir rápido, mas a dúvida a consumia. Seria suficiente? Havia energia suficiente nela para manter todos a salvo. Os olhos de Domingos encontraram os dela, e uma informação silenciosa passou entre eles. Era hora de um sacrifício. A escuridão dançava ao redor, faminta por mais almas. Com um último lampejo de esperança, caía um sussurro que apenas Carla poderia ouvir. Você nunca terá controle sobre nós. E com isso, a casa estremeceu, como se estivesse pronta para explodir. A batalha tinha apenas começado, e no fundo da voz do espírito ainda ecoavam as palavras letais. A verdadeira escuridão é aquela que você carrega consigo. Desesperada, Carla se perguntou: o que mais estava oculto, esperando para ser revelado? A dor da casa atingia Carla como um golpe físico, empurrando-a para baixo, para a escuridão. O ar estava pesado e o cheiro de mofo misturava-se com a essência de algo maior, intangível, mas palpável. As sombras giravam em um frenesi, tentando se estender e pegar as crianças que corriam em direção à luz. A pulsação da casa soava como um tambor de guerra, marcado pela tensão, e Carla sabia que a qualquer momento tudo poderia desmoronar. Concentre-se, Carla! Domingos gritou, sua voz firme pela primeira vez em meio ao caos. A luz, não deixe que ela apague. Os olhos dele brilharam com um fervor que a fez lembrar das promessas feitas em dias mais simples, antes de tudo se tornar um pesadelo. Com um fôlego profundo, ela fechou os olhos, tentando encontrar aquela luz dentro de si novamente. Sua cabeça girava, mas ao focar, viu memórias. Sorrisos, risadas, os rostos das crianças que dependiam dela. Cada lembrança era como um fio de luz que se entrelaçava, formando uma corda forte o suficiente para lutar contra as sombras.
Vamos juntos, Carla. Domingos a encorajou, estendendo a mão. Ele precisava dela, assim como as crianças. E se falhassem, ninguém mais teria uma segunda chance. Isso era uma luta pela vida, uma batalha na escuridão desequilibrada. Ela sentiu um calor intenso subir por seu corpo. A luz que emanava dela tocou suas palmas, brilhando forte. E ao abrir os olhos, sua determinação concentrou-se em um único ponto. Uma esfera ofuscante formou-se na frente de seu peito. Em um movimento gracioso, ela soltou a luz, que expandiu como uma explosão de estrelas, iluminando cada canto da sala. O espírito, furioso, se contorceu e agarrou um tornozelos de Carla. Um grito profundo rasgou o ar, reverberando as paredes. Você não pode apagar o que fui, Carla. Eu sou parte de você. Aquelas palavras cortaram sua confiança como uma faca afiada. A verdade despedaçava sua coragem. E se a escuridão não fosse somente externa? E se existisse dentro dela uma fraqueza encoberta por anos de solidão e insegurança? Não! Gritou, fodendo a dúvida para fora. Em resposta, a luz lançou faíscas que dançaram como chamas, criando uma aura protetora. Você não é nada! Eu sou livre! As sombras hesitaram, tremendo. As crianças correram mais perto e a luz começou a puxá-las, mas não o suficiente para escapar. Carla sentiu a conexão entre elas. Suas mãos se entrelaçando enquanto a escuridão gritava e rugia, implorando por almas. As vozes históricas ecoaram pelos corredores, chamando seu nome de volta, mas agora eram apenas murmúrios. Nesse maremoto de pânico, Carla se lembrou de uma história que sua avó contava, de que a luz poderia extinguir até mesmo a escuridão mais densa, contanto que houvesse coragem e coração. Segurem-se! Gritou, enquanto se preparava para fazer o movimento final. O mundo à volta se dissolvia em um borrão de cores. Carla e Domingos se entreolharam e, como se fossem um só, elevaram suas mãos juntas. A luz cresceu, explodindo com uma força sobrenatural que fez as janelas estourarem, enviando fragmentos de vidro pelo ar. A casa tremeu violentamente, parecendo estar em seu último suspiro, prestes a colapsar sob o peso da batalha. Sombras recuaram, como se pudessem sentir a grandeza daquele poder. Eu decido quem vive. Carla repetiu, sua voz agora um grito de raiva e libertação. Mas então, no auge daquela explosão de luz, a casa começou a desmoronar. O chão estalou sob seus pés e a superfície rachou como se estivesse agonizando. Um denso e sólido manto negro começou a se levantar, sugando tudo ao redor, em um apelo desesperado de voltar. Carla não poderia ceder, mas questionava. E se isso não bastasse? O desespero tentava se infiltrar na sua mente. Seria ela forte o suficiente para manter a luz acesa? Ou estava prestes a perder tudo, incluindo a conexão com Domingos e as crianças? Um grito ecoou, capturando as últimas esperanças. Era a voz do espírito, e seu tom era aguçado, a promessa de um retorno amargo. Não se esqueça, Carla. O que você teme mais pode estar escondido dentro de você. E nesse momento crítico, um estalo vindo de longe chamou sua atenção. O que havia se escondido atrás das paredes daquela casa maldita ainda não tinha sido revelado. As paredes da casa pareciam entrar em colapso, mas uma força desconhecida começou a se erguer dentro de Carla. O espírito, agora visivelmente debilitado pela luz que emanava de sua essência, tentava resistir. Mas a determinação tomou conta de Carla como a lâmina de um punhal. Era como se ela sentisse cada alma presa ali, como um eco de dor reverberando em seu íntimo. A verdade, aquela que a casa obscurecia, estava prestes a ser revelada. Liberte-se! Carla gritou, sua voz ecoando pelas sombras, convencendo aqueles que haviam sido capturados a se unirem à sua luz. Vocês não são apenas espectros, vocês são esperança. Os gritos das crianças se misturaram em um uníssono poderoso.
e a luz que brotava dela se intensificou novamente, um brilho tão forte que parecia rasgar a escuridão ao meio. Domingos, um reflexo de seu auxílio, ergueu as mãos ao seu lado, mantendo a luz viva. Mesmo que a casa estivesse desmoronando, suas energias se entrelaçavam, formando um laço inquebrantável. Então, algo além do espírito se manifestou. Uma sombra mais escura, mais densa que todas as outras, começou a se erguer do chão, como se olhasse para Carla com um desejo voraz de absorver tudo. Era como se a própria casa estivesse se moldando a essa nova presença, uma força que vibrava com uma energia palpável. Você nunca pertenceu a essa luz, a nova entidade sussurrou, seu tom lamurioso reverberando, trazendo memórias enterradas. Você carrega manchas de dor e agora elas se mostram. Os rostos das crianças se distorceram em reconhecimento, como se elas vissem não apenas a figura sombria, mas também a própria fraqueza de Carla. Ela se sentiu perdida por um momento, mas a verdade da escolha que havia feito a reergueu. O passado não poderia dominá-la. Ela era mais do que suas experiências. Está enganado, ela gritou ardente com coragem, resistindo a cada palavra pesada que tentava quebrá-la. Eu sou a soma de tudo que passei e isso não é o meu destino. Nesse instante, as crianças começaram a cercá-la. A luz ao seu redor pulsava com a vida que emanava delas. O espírito, furioso com a nova virada, avançou para atacá-las. Mas Carla, erguendo uma barreira brilhante, bloqueou o caminho, segurando firmemente a luz que agora era o catalisador de suas esperanças e medos. Segurem-se a mim, Carla ordenou, enquanto a luz os envolvia, formando um círculo protetor. Estamos juntos nisso. Imediatamente a energia negativa parecia recuar, perdida diante da força coletiva daquele amor. As sombras começaram a encolher, os rostos distorcidos virando contornos indiferentes, e a casa, perdida entre luz e escuridão, começou a tremer sob o peso do renascimento. Um estrondo profundo ecoou, e as paredes, antes opressivas, agora tremiam, como que se estivessem finalmente libertas das correntes do passado. O espírito gritou, uma mistura de pavor e fúria, enquanto a luz crescia cada vez mais. Isso não acaba aqui, Carla. Você nunca fará isso, ecoou a voz do espírito, enquanto a forma escura se contorcia num golpe final. Mas Carla já não parecia vulnerável. A verdadeira essência dela brilhou intensamente e desenhou novas formas no ar. Ela não estava sozinha. As crianças a ajudavam a canalizar suas energias, e todas as almas escondidas, antes aprisionadas, começaram a emergir para a luz ao lado delas. Vocês estão livres, Carla gritou. Vamos juntos. Naquele momento, uma onda de energia irrompeu, iluminando a casa como se cada janela estivesse sendo quebrada em um espetáculo de stars. As sombras, agora impotentes, gritavam e se contorciam, perdendo seu controle. A luz ofuscante não deixava espaço para mais trevas, e então, com um último rugido, a casa finalmente desmoronou. Tudo virou um turbilhão de luz e escuridão. E Carla, Domingos e as crianças foram sugados para um espaço em branco, um limbo onde o terror havia sido aniquilado. Quando finalmente caíram, todos estavam no chão de uma vasta clareira iluminada. O ar era puro, fresco, e as árvores ao redor pareciam vibrar de vida e liberdade. As crianças olhavam para Carla com um brilho renovado nos olhos, o medo finalmente desaparecido, substituído pela alegria de estarem juntas, a salvo. Domingos estava perto, observando com uma expressão de alívio. Você encontrou a verdadeira força, disse ele. Carla sorriu, o peso do mundo finalmente caindo de seus ombros. Eu não poderia fazer isso sozinha. Estive presa no passado, mas a força que reuni aqui foi através do amor e da coragem.
Nossas experiências não nos definem, mas como escolhemos nos reerguer faz todo sentido. Enquanto aquele novo amanhecer iluminava o horizonte, Carla olhou para as crianças e, com um suspiro de gratidão, sentiu que um ciclo havia se encerrado. A escuridão era uma parte do que uma vez foram, mas agora era apenas um eco distante. E a luz sempre seria sua âncora. Estamos livres. Carla sussurrou para si mesma, ainda sentindo as batidas do coração acelerar enquanto a esperança pulsava em seu peito. E assim, a história de Carla e das crianças, marcada por um pacto sombrio, se tornava um verdadeiro conto de coragem e amor. Elas tinham enfrentado o desespero e emergido vitoriosas, e a escuridão não mais teria poder sobre elas. Agora, é a sua vez de mostrar apoio. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas de terror que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar os contos sombrios que todos amamos. Não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre este final impactante. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo. Verdadeiros fãs de terror compreendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.